Bom dia! Tudo bem, meus caros? Bom dia, Laudilene, Brenda, Cris, Harry, Manu, Rafaela, bem-vinda! Como é que vocês estão? Hoje entramos rápido. Tudo bem, pessoal? Corajosamente enfrentando aí mais uma semana, mais uma segunda-feira. Espero encontrá-los todos bem. Ana Clara querida, minhas colegas da especialização. Sempre fico muito feliz quando tenho também meus colegas por aqui. Vamos lá, minha gente, vamos falar de coragem. O que será que eu até pedi ali, né? Tô com as respostas. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, sejam bem-vindos. Estou muito feliz com o time que a gente tem colocado aqui, né? Tanto de quem consegue assistir ao vivo, como a Vanessa, que também sempre está por aqui, mas também com quem assiste depois. Estamos criando a nossa comunidade aí, né? Então vamos lá, meus caros. Temos falado aí de conceitos importantes, de conceitos relevantes, mas sempre tentando traduzi-los de uma maneira mais acessível, simples possível, não no sentido de simplório, mas no sentido de útil, né? Para que a gente consiga refletir sobre isso aí no nosso dia a dia, melhorar as nossas relações, melhorar o nosso entendimento sobre as coisas, certo? Então vamos lá, corajosamente, estamos quase, pelo que eu vi aqui, praticamente mulheres, mas a coragem também é uma virtude feminina, né, minhas caras? Então vamos lá. Quando a gente ouve essa palavra, né, quando a gente pensa em coragem, é muito comum que venham na nossa cabeça ideias realmente de heroísmo, de grandes batalhas, de lutas intermináveis. Chegou o John, gente, não sei se serve, mas, né? Tadinho. Vai entrar na live e não vai nem entender. Mas voltando, então quando a gente ouve a palavra coragem, a gente remete a isso, a atos heróicos, a histórias de heróis, a histórias de batalhas batalhas no sentido literal, né? De guerras, de enfrentamentos. Isso acontece porque... Nada, fique aí sossegado. Porque tanto... nas músicas, nos livros, nos filmes principalmente, há um tom mesmo guerreiro e heróico de treinamento contra adversários muito fortes, adversários maiores que nós. Então, quando a gente pensa na figura da coragem, na estrutura da coragem, é muito comum que no nosso imaginário a gente tenha essas percepções das batalhas, do filme do soldado guerreando, né? A gente vai pensar lá num Rocky Balboa, né? Num boxeador, então, que ele enfrenta aparentemente lutas quase desproporcionais, né? Há pouco tempo, há 2 séculos atrás, a gente teve as histórias das guerras. Então, assim, esse imaginário, né? Se a gente pegar lá a época do meu pai, por exemplo. Meu pai nasceu em 1947. Então, antes desses filmes mais de guerra, que talvez a gente tenha assistido, meu pai estava assistindo lá, filme de quê? De faroeste, né? Depois veio mais essa temática da guerra, e depois da minha geração, 30 e tantos, a gente já tem mais a pegada do herói, né? Então, o nosso imaginário aí, nos últimos 100 anos, digamos assim, eles passaram principalmente na questão do entretenimento, da própria literatura, o herói foi assimilado a esses grandes atos heróicos, né? Então, assim, um Chuck Norris, um Sylvester Stallone. Então, assim, a gente foi remetendo histórias de coragem a isso. Quem que colocou aqui? Eu acho que foi a Maria, do Harry. Ela colocou aqui a situação dos mártires também, próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente também tem sim esses outros atos, mas que também são tão grandiosos, mais ainda do que os heróis aí que a gente se entrete pelo cinema, certo? Mas então a gente vai tendo essas figuras muito marcadas, né? A gente sempre vai levando a coragem para esse viés mais
literalmente heróico, extraordinário, do soldado que foi para a guerra e fez lá feitos incríveis. Então, isso não é uma percepção errônea, equivocada da coragem, mas ela vai eu vou trazer aqui para a gente hoje algo que nos aproxime mais de uma realidade, de uma coragem cotidiana, a coragem do dia a dia, né? Porque se a gente ficar basicamente olhando para a coragem como esses feitos extraordinários, isso pode gerar uma questão na gente, né? Então, quando a gente vai olhar para a coragem com esse grau superlativo e a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver o quanto que realmente nós estamos distantes de tudo aquilo. Graças a Deus, há muito tempo a gente não vive uma condição, pelo menos dentro do nosso país, de uma condição extrema de guerra, de batalha. Então isso afasta de nós esse espírito um pouco mais corajoso e heróico. Então a gente vai olhar para o nosso cotidiano, a gente vai olhar para as coisas que a gente faz e a gente pode se sentir até assim um pouco covarde, né? A gente pode se sentir um pouco diminuído diante dessas figuras tão heróicas. Então, de novo, é natural que quando a gente vai ver esses filmes, né, desse gênero mais de ação, que a gente se pergunte, nossa, né, será que eu conseguiria encarar uma guerra, realizar grandes feitos, ter atos efetivamente heróicos, né? Ou então, já aproximando isso um pouco mais da nossa realidade, quando a gente assiste no sentido de conhecer alguém, né, que passa por uma tragédia muito grande, que passa por uma situação muito difícil, né, na vida, às vezes a gente se pergunta, né? Primeiro a gente tem uma certa reação de ficar um pouco incrédulo, de hesitar, né? Mas aí a gente pensa, nossa, e eu no lugar dessa pessoa, né? E comumente a gente pensa, nossa, eu acho que eu não suportaria. Eu acho que eu não daria conta se eu tivesse no lugar daquela família, daquela mãe, daquela pessoa. Vocês já acessaram isso? De visualizar histórias que também não deixam de ter o seu quê de drama, né? De ter o seu quê de superlativo, e você olha para aquilo e pensa, como eu faria? Como eu encararia? Ou até mesmo diante da ação daquela pessoa, você pensa assim, nossa, não sei se seria assim que eu estaria agindo diante dessa situação, né? Mas então, será que então eu não ter uma grande tragédia, uma grande guerra, uma grande situação para enfrentar, será que isso me priva então de gestos e ações verdadeiramente corajosos, meus caros? Então, é sobre isso que nós vamos pensar hoje, sobre a coragem cotidiana, a coragem do dia a dia. Ai, isso é muito bem pensado. O melancólico o dia inteiro pensando, meu Deus, e se fosse eu? Muito bem pensado. Então vamos lá, meus caros. E na nossa batalha do nosso dia a dia aí? E na nossa guerrinha pessoal, né? Quais são as situações que de repente têm exigido de nós uma postura mais corajosa, né? E justamente nesse famigerado nosso cotidiano, nosso querido dia a dia aí, não é difícil que a gente tenha situações aparentemente pequenas, mas que elas já nos convidam para exercitar a nossa coragem. Vinculadas, sobretudo, meus caros, à superação dos nossos pequenos ou grandes defeitos, complexos, inibições e dificuldades. Ou seja, a gente está aí todo dia tentando se libertar dos nossos medos, dos nossos complexos, das nossas inibições. Então, todos nós somos convidados a todos os dias ter doses de coragem e de valentia aplicados aos nossos pontos mais frágeis, aplicados aos nossos defeitos. Então, cada um de nós precisa e terá, em algum momento, que identificar, então, o seu calcanhar de Aquiles, a sua guerra, a sua batalha. E depois, de alguma maneira, preparar uma estratégia, preparar um combate adequado. Então, depois dessa análise, a gente começa a observar, a interrogar a nossa consciência e lutar por pequenos vencimentos, dia após dia, para a gente ir progredindo. Bem-vinda, Ju! Bem-vinda, Jo!
Então, depois disso, a gente vai exercitando isso ao longo do dia. Então, vamos pegar um dia muito simples, um dia muito comum. Então, assim, ó, o primeiro passo. Quando o despertador toca, quando o alarme do celular toca. A partir daquele momento em que eu me levanto, aquilo já é vai parecer até ingênuo isso que eu tô falando, mas vocês vão ver que vai fazer sentido. Aquilo já é uma pequena coragem. Então, se toca o alarme e eu imediatamente, ou quanto antes possível, eu me levanto, isso já é um gesto de quem está enfrentando aquele dia. Então, nós aprendemos desde o primeiro momento a enfrentar o dia, a enfrentar a vida. Depois, continuamos então nesse exercício do dia, né? Cumprimentar os colegas do trabalho com decisão, com firmeza. Expor serenamente o que a gente está pensando. Quando o nosso silêncio, por exemplo, ele representaria uma omissão ou também uma covardia. Não evitar aquela conversa difícil, mas necessária. Minuto heróico, né? Até teve a Amanda, se eu não me engano, ela colocou uma resposta muito nesse sentido. Pessoas que se posicionam. Lembra que eu abri a caixinha perguntando o que seriam atos heróicos, né? E ela falou isso, pessoas que se posicionam, que de uma forma genuína e respeitosa. Então veja como nessa clareza, como nessa firmeza que às vezes a gente tem com as nossas opiniões, com as coisas que a gente precisa se expor, elas também têm sim um ato de coragem. Então não evitar aquela conversa difícil, mas necessária. Exigir com firmeza os nossos direitos, dizer a verdade, abordar um amigo quando ele está com um problema importante na vida dele. Os pais, né? Saber educar ou corrigir com firmeza e carinho, sem receio de perder o afeto ou a simpatia dos filhos, dos alunos, dos pacientes, dos subordinados. Então, nesse dia a dia muito comum de muitos de nós aqui, a gente é convidado a ter essa certa coragem. Então, meus caros, essa coragem cotidiana sobre a qual estamos nos debruçando hoje, ela é menos cinematográfica, mas ela é sim histórica no sentido biográfico, porque ela faz uma diferença muito grande. A nossa história, ela é fortemente afetada pelos nossos atos de coragem ou não. Então, todos nós temos sim uma batalha, uma guerra a enfrentar, por mais que ela não nos custe uma gota sequer de sangue no sentido literal. Mas todos nós precisamos lutar, meus caros, contra algum desconforto, contra o medo de desagradar, com o medo da mudança, com os nossos defeitos. Nós precisamos desse enfrentamento corajoso para conseguir se aperfeiçoar, para conseguir aprender, para conseguir ajudar, para conseguir servir, para conseguir educar, para precisar até amar. Todas essas ações são frutos de algum enfrentamento que a gente passa, de algum medo que a gente deixou para trás. Tudo bem até aí, meus caros? Já começaram a identificar essa coragem cotidiana? Que, de novo, é menos meu Deus, vocês viram que é a segunda vez que eu engasgo. É menos cinematográfica, mas ela é importantíssima no sentido biográfico, da batalha pessoal e às vezes silenciosa que todos nós passamos. Certo, meus caros? Então, de novo, talvez esses atos, eles pareçam muito pequenos, né? De novo, comparado com a coragem na potência máxima, com a coragem no sentido heróico, né? Eles parecem ser menos interessantes por serem mais comuns, mas intimamente marcantes e importantes. Então, todos nós temos algumas histórias de enfrentamento pessoal aí e que foi nos exigido certa coragem. Vocês lembram? O melancólico vai lembrar, né, Rá? Por exemplo, o primeiro dia de escola, ou aquele primeiro dia na escola, numa escola diferente, com uma professora diferente.
Ou também, não trazendo tanto para a esfera infantil, né? Mas quando você foi para a faculdade. Então, essas iniciações, né? Você fazer uma segunda vez a prova na autoescola, né? Ou então também, gente, aquele assunto, aquele convite que você aceitou e no final aquilo mudou a tua história. Né? Sabe essas histórias assim? Aquele sim que você deu para cuidar de alguém, gente, que você talvez sabia que aquela pessoa não estaria ali por muito, muito mais tempo, né? Ou então que você nem sabia muito bem como é que você ia fazer isso. Ou então aquele pedido de desculpas que você fez e trouxe sossego, trouxe calma pro teu coração. Aquela iniciativa que te moveu e te tirou do lugar. Aquele começo que, por mais dolorido que fosse, ele não te deixou desistir de vez. Isso é muito bonito no meu trabalho, particularmente. Essa batalha pessoal, íntima, silenciosa, que às vezes a pessoa compartilha quase que só entre ela, os pensamentos dela e o profissional, né? Mas essa batalha de não desistir, sabe? De não perder a esperança, de que vai melhorar, de que as coisas vão se sobressair, né? Que ela vai suportar apesar da estrada estar escura. Então, olha a importância desses enfrentamentos. Os primeiros parágrafos, né, Jô? O primeiro dia na academia, né, Jô? Então, esses enfrentamentos que, de novo, eles parecem ingênuos de tão comuns. Mas na história da pessoa, na biografia da pessoa, eles são marcos, realmente. Eles são enfrentamento de pequenas batalhas que, de repente, foram muito adiadas ou foram muito planejadas, né? Então, percebam, em tudo isso, né, nesse enfrentamento desses medos, sempre há um ingrediente comum nisso. Eu quero que vocês percebam muito bem isso. Há uma nota de esperança na coragem. Que depois, que após esses atos de coragem, dessas lutas, desses enfrentamentos, nós encontraremos o quê? Um bem, o qual vale a pena lutar, correr o risco, arriscar mesmo. Então, quem luta acredita na vitória. E quem está lutando ainda espera pela vitória. E isso, meus caros, é quase mais importante do que necessariamente vencer. Porque isso nos mantém vivos. Então, há uma nota muito forte de esperança na coragem. Porque você acredita que você está, às vezes literalmente, né, lutando por algo que vale a pena possuir, alcançar, desenvolver. Exatamente, minha cara Ju. A vida é movimento e para se movimentar é preciso sempre enfrentar algo, grande ou pequeno, diariamente. Exatamente. Então, quem luta acredita na vitória. Quem está lutando ainda acredita sim que pode vencer. E isso já é metade da história, né, meus caros? Então, nós continuaremos perplexos, admirados com a história dos grandes heróis, né, com as histórias dos grandes lutadores. Nós também ficaremos sempre muito perplexos, muito emocionados com ações de heróis também cotidianos. E aqui eu quero lembrar especialmente de um exemplo que ficou muito conhecido, eu não sei se vocês vão se recordar, mas de uma ação de uma moça chamada Ellen de Abreu. A Ellen de Abreu foi uma professora, gente, que ela, em 5 de outubro de 2017, lá no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Janaúba, ela enfrentou um rapaz que era o guarda da escola e ele ateou fogo nessa escola, nessa creche. Vocês lembram dessa história? Então, a Ellen era professora dessa turminha de crianças, que tinha 16 crianças na sala ao todo, e a Ellen, ela entrou em luta corporal com esse cara. Mas antes de as chamas e o próprio incendiário
encontrá-la, dessas 16 crianças, ela tirou 11 por uma janela. Então, ela salvou 11 crianças antes dela própria e, infelizmente, outras 5 crianças perderem a vida. Exatamente, Fran. Eu até vi mesmo que era perto ali de Montes Claros, estava olhando no mapa ali. Então, como que você não se impressiona com uma história e com uma ação dessas, né? Até tem reportagens que contam um pouco mais a trajetória de vida pessoal dela. Ela já tinha perdido um filho, criança também, vítima de afogamento. Então, ela abriu mão realmente da vida dela por um gesto de coragem, de bravura, salvou vidas, né? Então essa bravura que a gente vê nessa história da Ellen de Abreu, até outros profissionais, né? Até foi a Anne que colocou, os bombeiros, né? Então assim, os médicos. Então a gente acessa isso na nossa realidade, né? São pessoas que precisam de atos corajosos praticamente em quase todas as ações, né? Então, um bombeiro, um médico plantonista. Então, assim, essa emergência exige uma tomada de decisão rápida, corajosa, prudente também, né? Então, isso também é um heroísmo, que a gente não tá lá assistindo no cinema, né? Mas a gente precisa ter esse olhar sensível para também observar. Em pessoas, meus caros, comuns. Então, aí, ainda assim, o caso da Ellen é um caso extraordinário. É um caso de história. É uma coisa que a gente não vê todo dia, né? A gente toma conhecimento. Então, percebam, a gente saiu lá de um modelo heróico, idealizado, cenográfico, no superlativo, né? Aí a gente foi trazendo isso para algo mais próximo da gente, ainda com atos heróicos, como por exemplo, certas profissões, como inúmeros exemplos que a gente tem, né, de pessoas que em defesa das outras se arriscam, acabam muitas vezes também perdendo a própria vida, né? Ou em situações mais comuns ainda, né, que a gente não tem um desfecho, com a graça de Deus, tão drástico, mas de pessoas que estão aí ajudando umas outras, defendendo, né, de violências, de situações de vulnerabilidade. Então a gente está trazendo isso mais próximo da nossa realidade. E aí, para deixar mais comum ainda, não no sentido de simples, mas no sentido de comum, quantas pessoas, às vezes da nossa própria família mesmo, né, que ao passarem por sofrimentos, que passarem por situações, a gente olha de novo e pensa assim, e se fosse eu, né? E algumas vezes a gente pensa assim, eu estaria irritada, eu estaria em pedaços, eu estaria reclamando, eu estaria... Então, conhecer pessoas assim, né, que têm esses enfrentamentos corajosos, isso primeiro nos constrange, né? Então, diante de um adoecimento, diante de uma perda imensa, de uma tragédia, a pessoa está ali, de pé. Ela está sofrendo, mas com uma dignidade que, de novo, a gente fica constrangido, a gente fica sem jeito, a gente fica admirado. E aí entra, meus caros, a importância desses certos modelos, de conhecer essas histórias, de conhecer esses jeitos de enfrentar, de conhecer esses jeitos corajosos e, por que não dizer, até mesmo audaciosos de enfrentar as situações. Porque a partir disso, a gente estrutura um certo modelo, uma certa possibilidade de enfrentamento. Então, é como se a coragem dos outros também encorajasse a nossa. Porque você vai criando, inclusive no teu próprio imaginário, jeitos, possibilidades
de vivenciar aquela situação. Então, por isso que a gente precisa estar atentos, ou para reconhecer, ou para buscar essas histórias, né? Então, eu acho, gente, que é muito difícil que no nosso círculo você não encontre pessoas assim. De novo, eu não estou falando de grandes mártires, eu não estou falando de tragédias em essencial, sabe? Assim como desses exemplos que eu dei. Mas observa dentro do teu núcleo, da tua família, dos teus amigos. Investigue um pouquinho a história lá de vô, de pai, de bisavô. Olha em volta. Então, a gente precisa buscar histórias corajosas. Buscar histórias de enfrentamento. E às vezes você vai ver que o enfrentamento lá da minha bisavó era ter 12 filhos, né? Produzir tudo que tinha dentro de casa para sobreviver. Então essas histórias heróicas, que não são efetivamente de guerras, que não são efetivamente de combates, mas elas também foram de enfrentamentos de uma vida comum, de uma vida cotidiana. Então a gente precisa estar muito sensível para ouvir isso, para perceber isso, para acessar isso. Porque quando eu estiver, talvez nunca vou passar pelo que a minha bisavó passou. Talvez nunca vou passar pelo que a Ellen de Abreu passou. Talvez nunca vamos passar pela doença que alguém passou. Mas na maneira como aquela pessoa enfrentou, eu vejo uma possibilidade. Eu vejo um outro jeito de, talvez menos desesperado, talvez menos amargurado, com aquela nota de esperança que nós comentamos acima, né? Então a gente precisa se dedicar a isso, procurar ver isso, contemplar, nos constranger, se emocionar com histórias assim. Porque assim nós vamos ter mais coragem para enfrentar as nossas batalhas. Por mais que elas sejam, de fato, às vezes isso é uma realidade, muito menores do que essas outras pessoas enfrentaram, do que essas pessoas passaram. Então, aí eu tenho até uma adequação. Assim, nossa, pelo que eu tô sofrendo mesmo? Ah, é só mais uma prova. E prova que um monte de gente reprova todo dia. Não vou ser a primeira e não serei a última. Ah, vou lá fazer. Ah, mas é um exame. Ah, mas é mais uma noite que a minha filha não dorme, né, Kelly? Então isso vai trazendo uma sobriedade para nossa batalha. E isso faz com que a gente tente agir com proporção, com valentia, com entendimento sobre aquilo que hoje é a tua batalha. Então, meus caros, reconheça a sua batalha, porque certamente ela existe, tá? Então ela pode ser, de novo, menos cinematográfica, menos extraordinária, bem menos inédita, mas ela existe. Então você precisa só reconhecer, porque certamente ela existe. Porque a valentia, ela é para ser exercitada por todos, e em todos os momentos da nossa vida. Existem momentos que exigem um pouco mais, mas a valentia, ela é um ingrediente comum aos nossos dias. Então, meus caros, nós não precisamos viver uma vida cinematográfica. Nós não precisamos viver uma vida extraordinária para que ela nos convoque à coragem, para que ela nos convoque a esses passos valentes em direção à superação, de novo, de algum problema, de alguma situação, de algum, às vezes um movimento até mesmo natural da vida e um movimento muito feliz, né? Quando você tem uma promoção no trabalho, isso não exige de você um enfrentamento e uma coragem? Quando você descobre que você vai ser pai ou que você vai ser mãe, meu Deus, aí já tem que nascer uma coragem junto. Você vai procurando, você vai se preparando para isso. Então a valentia, meus caros,
ela sempre está nos convocando, por mais comum e simples que pareça a nossa vida e a nossa história. Certo, meus caros? A coragem é para todos. A valentia é para todos. Isso mesmo, Jô. Histórias que nos ajudam a seguir em frente. É muito interessante. Eu até ia dizer isso. Então, se você já fez esse mapeamento, porque eu gosto de quando a gente conhece pessoalmente alguém que admira, sabe? Ou que tem uma proximidade. Essa pessoa não precisa estar necessariamente ali na tua frente. Mas se você tem elementos de viver na mesma época, de frequentar algum mesmo lugar, de ser da mesma família, isso aproxima mais ainda. Mas, de novo, se você achar que não tem ali valente e corajoso, as histórias de biografias, as histórias dos santos é muito interessante também, né? Então, se você acha que não tem algo mais humano, mais possível, olha só, Sabrina, que privilégio, né? Imagina você ter no pai a figura da coragem encarnada. Meu Deus! Que livro, que filme que tu assistiria nessa e que te traria isso? Então, a nossa vida comum, se você prestar atenção, ela está cheia de heróis. De novo, a sua maneira, com a sua batalha, mas tão e altamente admiráveis. Mais ainda do que aqueles quando a gente assiste e idealiza, principalmente quando era mais jovem, né? Então, a gente precisa conhecer boas histórias, como a Jo colocou, porque isso também nos inspira, isso nos encoraja, nos faz ter esse senso de proporção entre as coisas, entre o que a gente está falando. Nossas mães, verdade, né? Aquelas pessoas que você olha assim, nossa, né? E a pessoa tem uma vivência, ela tem um rombo no peito, mas assim, ó, se você for muito íntimo, você nem sabe. A pessoa só tem a cicatriz, mas ela não te mostra a chaga. Ela não fica o tempo todo pra você, olha aqui o que eu passei, olha aqui o que eu sofri, olha essa minha história aqui. Minha gente, é o constrangimento. É o constrangimento, é o melhor constrangimento que a gente pode passar. Certo, meus caros? Então vamos reconhecer a nossa batalha, porque ela certamente já existe. Por mais que ela seja até mesmo silenciosa, com cara de comum, com cara de repetida, mas ela tá aí, esperando aí a nossa coragem, esperando a nossa valentia, para nem que seja um pouquinho assim, ó, mas ir enfrentando e ir melhorando. Certo, meus caros? Muito obrigada pela companhia de vocês, pela interação de vocês. Eu me sinto muito acolhida. Isso também não deixa de ser, depois de falar de tantos atos de coragem, né? Mas isso também não deixa de ser um pouquinho de coragem, né? A gente assumir um compromisso desse, a gente tá aqui diante de vocês, comprometendo às vezes os nossos outros momentos também de lazer, porque a minha vida agora virou isso, gente. Ou eu tô pensando na live de segunda, ou eu tô pensando no da terapia pra vida, ou eu tô atendendo. Mas tá sendo legal, tem bons frutos já. Certo, meus caros? Muito obrigada. A gente se vê em breve de novo. Vamos continuar aí corajosamente indo em frente. Certo, meus caros? Um beijo pra vocês, tá?